Oi, cafeinados! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre roteiro de games e também roteiro de filmes inspirados em games. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tá um Café. Como vocês podem ver aqui, tá super frio em São Paulo, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, por isso que eu tô de casacão e o café faz muito bem agora. Eu não vou dar aqui uma aula de roteiro de games, até porque eu não sou especialista nisso. Eu quero sim, né, fazer alguns cursos sobre no futuro, porque é uma área muito legal e é uma área super em abrangência. Inclusive, já falei um pouco sobre o crescimento, né, da área do roteiro e da narrativa dos games na nos vídeos, nos dois vídeos sobre cinematização de games e gamificação do cinema, né? Então, vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês darem uma olhada neles. Mas o que eu vou falar aqui mesmo é sobre algumas especificidades, né, narrativas que são necessárias no roteiro de game e como você pode usar também, caso você queira fazer, né, um filme ou uma série inspirada em game. Eu acho importante começar esse vídeo falando um pouco das diferenças entre algo baseado, algo inspirado e algo adaptado. Quando a gente vê um filme, uma série, alguma coisa falando que é baseado em outra coisa, ou em outra obra, ou às vezes em fatos reais, quer dizer que pegou elementos dessas obras, desses fatos reais, se baseou nesses elementos, né? Muitas das vezes são bastantes elementos que pegam, né? Quando é baseado. E aí você vai e fez um filme, uma outra obra com base nessa obra originária. Vamos pegar de exemplo a novela Tieta, né, da Globo. Ela é baseada no livro do Jorge Amado. Então ela pegou de base o livro do Jorge Amado, fez as suas devidas alterações ali que tinham que ser feitas. Então, quando você pega uma obra baseada, você não pode esperar 100% de fidelidade à obra original. E até porque não é para ter, ela é baseada. Quando você pega uma obra inspirada em outra obra, né, na obra original, você tem que esperar menos ainda de fidelidade, porque ela é só inspirada, tá? Nem pegou de base, se inspirou nela. Então, pode ser que ele tenha pegado um personagem de inspiração, pode ser que tenha pegado parte do enredo de inspiração, mas tenha mudado o nome de personagens, tenha mudado outras coisas. Eu acho que um exemplo bem legal de dar é o Apocalipse Now, né? O filme. Ele é um filme inspirado no livro do Joseph Conrad, No Coração das Trevas. Se você ler o livro, você percebe que ele se passa em um momento da história, né, que é na África, e o filme se passa na Guerra do Vietnã. Tem alguns elementos que a gente percebe de uma coisa da outra, só que assim, não é a mesma história. E por ser um filme inspirado no livro, beleza, tá tudo bem. Agora, quando a gente faz uma adaptação, né, quando é um livro que foi adaptado para um filme, uma série, aí a gente tem que tomar cuidado quando põe que é adaptação. Porque aí sim, todos os elementos têm que estar presentes. Cada mídia, né, tem o seu limite, tem o seu modo de mostrar as coisas, então a gente tem que ter tudo isso em mente também na hora de analisar, na hora de criticar, porque cada mídia vai ser mostrada de um jeito, vai ter mais detalhes ou menos detalhes. Só que todos os elementos têm que condizer na obra originária e na obra que foi adaptada. Então, para mim, um dos melhores exemplos de adaptação é a trilogia de Jogos Vorazes, que é muito bem adaptada, muitos elementos principais ali foram transcritos do livro para o filme. Bom, eu tenho um artigo lá no blog falando um pouco mais detalhadamente sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, né, para quem tiver a curiosidade de ler mais sobre a diferença dessas três palavrinhas. É claro que quando a gente está falando de games e roteiro de games, ou, lógico, da transcrição, né, de um game em um filme, a gente tem que pensar na principal diferença entre essas duas mídias, que é o quê? A passividade, né? Num game, o jogador, o espectador, né, ele é ativo, ele é totalmente ativo. Ele que vai conduzir a narrativa que a gente está falando ali. Diferente de um filme, de uma série, que o espectador ele é totalmente passivo, ele só vai assistir. Em roteiros de games, a gente tem que ter em mente também que existe um arco dramático. Pode não existir uma narrativa super complexa, mas existe um arco dramático. E esse arco dramático é o quê?
existe um personagem e esse personagem ele tem um objetivo ali para cumprir até o final do jogo. Então, ele quer ou ele precisa de alguma coisa. E para chegar a esse objetivo, né, que ele quer ou que ele precisa, ele vai ter diversos obstáculos ali no meio, problemas que vão aparecer, outros personagens que podem aparecer. Então, ele tem um arco dramático básico, né, todo game. O personagem quer ou precisa de alguma coisa e ele vai ter problemas ou obstáculos para ultrapassar para conseguir esse objetivo. O Pac-Man, ele quer comer todas as bolinhas brancas e todas as cerejinhas da tela. Só que para conseguir isso, ele tem que fugir dos fantasminhas que aparecem. No Mario, né, no Super Mario, o Mario precisa salvar a princesa das mãos do Browser. E para alcançar o Browser, né, que capturou a princesa, ele tem que passar por diversas vilas, por diversos chefões que foram andados pelo Browser para impedir que ele consiga salvá-la. No The Last of Us, o objetivo é um objetivo básico do ser humano, né? Que é a sobrevivência. Então, tá tendo um vírus, que é vírus de zumbi e tal. E essas pessoas, esses personagens, eles precisam sobreviver a esse vírus. É o objetivo deles. Outra coisa que a gente precisa pensar também quando tá criando uma história para games é o público-alvo. E essa é uma pesquisa e uma definição muito importante, porque o game, mesmo depois de lançado e tal, ele precisa continuar rentabilizando, né? E o público-alvo, por exemplo, de Free Fire é um público-alvo diferente de Fortnite, mesmo que os dois tenham um arco dramático parecido, né? Tenham uma narrativa muito parecida. E o roteiro de game, ele é um roteiro técnico. Isso quer dizer que ele não vai ser feito em Word, Celsius, Final Draft. Ele é uma planilha. E ele é uma planilha com bastante elementos, né? Bastante detalhes. Vão ter jogos, às vezes, que você vai criar que vai precisar ter uma aba de conquista de item ou subir de nível após um diálogo, né? Vai ter bastante detalhezinhos assim que vão ter que pensar e são detalhes mais técnicos que vão facilitar depois, né, lá a vida do programador quando ele for fazer o jogo. Além disso, né, se o seu game for interativo, daqueles que o jogador vai poder escolher entre 5 opções de resposta para dar para um outro personagem, por exemplo, ou vão ter várias opções de ações para ele fazer. Tudo isso, né? Todas as opções que o jogador vai ter que estar roteirizado. Inclusive as consequências que cada escolha vai dar ali. Um exemplo legal disso é o The Witcher 3, né? O jogo. Cada conversa que o Geralt tem, ele tem quatro ou três opções de respostas ali para dar para a pessoa. E realmente, cada resposta que ele dá é uma consequência diferente que vai ter ali no jogo. Então, se ele dá uma resposta X, a pessoa para de falar com ele. Se ele dá a resposta Y, eles começam a brigar. Tudo isso tem que estar roteirizado. Tudo isso. Inclusive cada consequência. Eu achei uma entrevista muito legal com o professor Wagner Santos Araújo. Eu vou deixar ela aqui na descrição, que ele fala mais sobre a criação de roteiro de games e também sobre como esse roteiro vai chegar, né, para os outros profissionais, para as outras funções, até dar o resultado lá do game que a gente joga. Mas, Nath, o que eu quero mesmo é adaptar um game que eu amo jogar, ou eu vi um game super legal, eu acho que isso vai virar um filme legal, ou isso vai virar uma série muito boa. Bom, eu acho que a primeira regra para você adaptar um game, né, para outra mídia, principalmente para mídia audiovisual, é que você jogue o game, né? Não adianta você achar super legal a narrativa do jogo e aí você vai transformar isso numa série, num filme e você nem jogou, né? É importante que você conheça a narrativa em todos os seus detalhes. Você precisa saber quais elementos que você vai pegar ali e trazer para outra história. Porque afinal de contas, outras pessoas também já jogaram esse jogo e outras pessoas esperam, né? Esperam coisas desse filme ou dessa série. O filme ou a série, ele não precisa ser 100% fiel ao game. Ele só precisa saber quais elementos adaptar para se tornar, né, ao invés de uma mídia ativa, uma mídia passiva. E mesmo com essa passividade, trazer ali a sensação para aquele espectador que
pode ser que já tenha jogado aquele jogo ativamente. Porque, por exemplo, tanta gente ama o filme do Mortal Kombat, né? O primeiro lá. Ou por que que Resident Evil já tem 6 filmes, né? Na sua jornada aí cinematográfica. Os roteiristas desses filmes, eles souberam pegar os elementos necessários, né? Souberam pegar só os elementos que precisavam estar nos filmes e deixar alguns só para os jogos. Eu acho que tendo em mente essa questão da passividade, já é meio caminho andado. Porque tem coisas que dão certo na passividade, né? Com o espectador apenas assistindo, e tem coisas que não dão. E essas coisas que não dão, a gente deixa pro game. E as coisas que dão certo, a gente traz aqui pro filme, traz pra série. Agora, eu aposto que você tem aí em mente um filme ou uma série baseada em jogo que foi um fracasso. Assim, que não fazia o menor sentido, que você nem sabe por que adaptaram. Inclusive, deixa aqui nos comentários nomes de filmes que você acha que foi um sucesso, né? Filmes e séries baseadas em jogos. E também fala aí quais foram um fracasso aí pra você. Se você também tiver aqui alguma indicação para eu analisar, né? Às vezes fazer um filme versus game, deixa aqui nos comentários também, porque eu posso tentar aí jogar e assistir e falar aí quais as diferenças, o que poderia ter feito de diferente e tudo mais. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você tiver dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários e se inscreva aqui no meu canal. Estou sempre aqui trazendo dicas para escritores, para roteiristas, indicações de filmes, de séries, de livros. Então, não deixa de se inscrever e clica aqui, ó. Tem 2 vídeos aparecendo para você assistir. E a gente se vê na próxima.